Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Deuteronômio, prepara este evangelho que acaba de ser proclamado. Nesta primeira leitura, nós vemos Moisés, pouco antes do povo entrar na terra prometida, depois de ter feito todo o percurso pelo deserto. Moisés dá as últimas recomendações ao povo, sabendo também que chegava a sua hora de deixar esse povo e partir deste mundo. E ele então cita um pedido do povo, quando o povo estava no deserto, diante daquelas teofanias, manifestações de Deus no Horebe, em que o povo teve medo da manifestação de Deus e pediu que Deus não falasse com eles diretamente, mas através de intermediários, através de Moisés. O Senhor Deus fará surgir para ti da tua nação e do meio de teus irmãos um profeta como eu. A ele deverás escutar. Moisés sabe que está partindo, recorda que esse foi o pedido do povo e Deus concede. É uma alusão também à instituição do profetismo na história do povo de Israel. Foram vários profetas. Profeta não é adivinho. Outros povos até têm profetas desse estilo, que vão prever o futuro, que vão procurar adivinhar coisas, que vão usar de magia. O profeta, na perspectiva do Antigo Testamento, é aquele que fala em nome de Deus, né? Então ele deve ser escutado, ele é o intermediário entre Deus e a humanidade. Moisés recorda então a necessidade de escutar este profeta. E esse texto depois será citado no Novo Testamento, num dos discursos de Pedro, no livro dos Atos dos Apóstolos, depois de Pentecostes. Pedro vai lembrar exatamente que, aplicando então a Jesus, que Jesus é este profeta prometido no Antigo Testamento, do qual falara Moisés. Claro, não só semelhante a Moisés, mas superando Moisés. O importante é o recado para acolher e ouvir esse profeta. No Evangelho de hoje, ainda primeiro capítulo de São Marcos, nós vemos essa manifestação deste profeta. O Evangelho de Marcos, que é o evangelista desse ano B da liturgia, ele é perpassado por uma pergunta: quem é Jesus? A identidade de Jesus. É o evangelho mais curto, 16 capítulos, fortemente cristológico e catequético. Ele quer levar o leitor, o ouvinte, a se interrogar, a responder e a seguir, né? Responder sobre a identidade de Jesus e seguir os passos de Jesus. Então Jesus, na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, entra na sinagoga, o espaço justamente da reunião cultica, da audição da palavra, do louvor a Deus. E ali na sinagoga Jesus começa a ensinar. Havia esse costume, alguém lê o texto e comenta. Então Jesus está exercendo o seu ministério profético, falando em nome de Deus. E eles ficaram espantados com o ensinamento de Jesus, porque Jesus não ensinava como os mestres da lei, como outros comentadores. Jesus ensinava com autoridade. Original grego, exousia, né? Ele ensinava com autoridade. Essa palavra significa que ele ensinava o quê? Como Deus, a autoridade de Deus. Tanto essa palavra no Antigo como no Novo Testamento, quem é que tem autoridade? É Deus. Então é uma palavra diferente a palavra de Jesus, não é uma palavra acadêmica, não é uma palavra simplesmente de um estudioso, ou citando comentaristas ou rabinos anteriores, mas é uma palavra de quem tem experiência de Deus, de intimidade com Deus, porque é o Filho eterno. Então isso nos ajuda, no Evangelho de Marcos, a ir percebendo a identidade de Jesus. Ele fala diferente, ele fala com autoridade. Essa é a primeira parte do Evangelho. Tem a segunda, desse Evangelho de hoje, que é a presença desse homem possuído por um espírito mau, que também sintetiza e simboliza toda a humanidade ferida pelo pecado e que precisa ser libertada de todo tipo de mal.
esse homem, possuído pelo espírito mau, grita: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Ele usa um plural, é o reconhecimento de que esse mal não está só com aquele homem, mas é um mal que está presente na história da humanidade, nas nossas vidas. São vários males que têm uma raiz comum, né? E que nos deixam prisioneiros, escravos dos nossos instintos egoístas, do pecado, a amartia, palavra grega, pecado no singular, esse peso que nos faz com que não consigamos levantar voo mais alto, viver na verdadeira liberdade dos filhos de Deus, e do qual nós somos incapazes de sair sem o socorro da graça de Deus. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir. É interessante que quem confessa aqui, quem reconhece Jesus primeiro como esse grande enviado de Deus, é um espírito mau, porque o espírito mau reconhece o seu adversário. Ele percebeu que realmente se apresentou na sinagoga alguém diferente, que tem poder de expulsá-lo, de derrotar o mal. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Essa expressão ainda não é uma confissão do messianismo de Jesus, mas é uma confissão de que Jesus vem de Deus. Ele fala, é um emissário de Deus. E Jesus não aceita nem esta aproximação da sua identidade dita pelo espírito do mal, porque quem deve perceber a identidade de Jesus é aquele que quer se tornar discípulo, é aquele que deve dizer com as palavras, confessar com o coração e com os gestos, se tornar um seguidor de Jesus. Por isso, para esse espírito do mal, Jesus também diz uma palavra enérgica: cala-te, sai dele. Jesus o reduz ao silêncio, Jesus o expulsa. É aquele que tem o poder de fazer o mal silenciar e expulsá-lo. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Nós temos outros gestos de Jesus em que pela palavra Jesus dá uma ordem e aquilo se realiza, mas geralmente no enfrentamento com o espírito do mal parece que tem um pouquinho mais de dificuldade, tem grito, tem violência, obedece, sai, mas sai com dificuldade. É a dificuldade que nós temos de vencer o pecado, que está tão arraigado na nossa vida, quando nós não somos pessoas que estamos abertas à audição da palavra de Deus, abertas à graça de Deus. Todos ficaram muito espantados e fazem essa pergunta, repito, a pergunta que vai apontar para a identidade. Que é isto? Um ensinamento novo, dado com autoridade, né? Novamente essa palavra autoridade, exousia. Então Jesus ensina com autoridade e Jesus realiza gestos eficazes. No Evangelho de Mateus nós encontramos uma série de ditos de Jesus lá no Sermão da Montanha que mostram como ele ensinava realmente com autoridade. Nós vemos lá, foi dito aos antigos, mas eu vos digo. Olha que pretensão. Jesus é capaz de dizer algo, o que foi dito aos antigos é o que está no Antigo Testamento, é o que está na tradição do povo de Israel. Foi dito aos antigos, mas eu vos digo. Ele tem uma autoridade para interpretar, ele tem uma autoridade para aprofundar, ele tem autoridade inclusive para corrigir tradições religiosas. Então, ele ensina com autoridade, mas também com a eficácia de expulsar o espírito do mal. Um ensinamento novo dado com autoridade, ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Então chegou esse profeta. Quer dizer, já no capítulo 1 de Marcos, nós damos um passo importantíssimo para confessar quem é Jesus. Na segunda leitura de hoje, o tema é um pouco diferente, porque Paulo está respondendo na primeira carta aos Coríntios a perguntas que a comunidade de Corinto dirige a ele, problemas práticos desta comunidade nessa altura. Aqui Paulo não está fazendo um ensinamento, um tratado sobre o matrimônio, sobre o valor do matrimônio. Ele está mostrando que em qualquer estado de vida, nós devemos buscar em primeiro lugar servir ao Senhor e não sermos pessoas divididas. Como também domingo passado,
Paulo nos permite uma reflexão sobre a castidade, e aqui ele valoriza particularmente a vida também, há uma abertura para isso, a virgindade, a vida consagrada a Deus, o celibato pelo reino dos céus, né? Algo que o mundo não consegue perceber, a não ser com o olhar da fé. Também no Antigo Testamento não se valorizava esse estado de vida, porque pensava-se sempre na família numerosa e na descendência, era um grande valor, mas não se pensava nessa novidade, porque com a vinda de Jesus, inauguração do reino de Deus, nós já temos uma perspectiva escatológica daquilo que é o definitivo. Então, à luz do que é definitivo, faz sentido abraçar a vida da virgindade ou da consagração total. Mas eu gostaria de ligar esse tema de hoje da carta aos Coríntios com a primeira leitura e com o Evangelho numa perspectiva do profetismo. Porque nós vivemos numa sociedade hedonista, valorizadora só do prazer como valor absoluto, da busca do poder, da riqueza. E Paulo, tanto domingo passado como hoje também, está chamando a atenção para o respeito que nós devemos ter também aos nossos corpos. No domingo passado, ele disse claramente, nós pertencemos a Cristo, o corpo de Cristo, somos templo do Espírito, né? Nós podemos então pensar, e aqui, como falei domingo passado, também falo hoje, um apelo particularmente aos jovens, mas a todo o povo de Deus. Quando Jesus pronunciou as bem-aventuranças no Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças são proféticas. Nós somos chamados a sermos um povo sacerdotal, um povo servidor, um povo profético. E o profetismo se dá na vivência das virtudes, no seguimento de Jesus. Porque aí nós damos testemunho do mundo definitivo, nós damos testemunho do amor, nós damos testemunho da verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus, que não se deixam escravizar pelos instintos egoístas, que Paulo vai chamar na sua carta aos Gálatas de carne, capítulo 5 da carta aos Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas que essa liberdade não sirva de pretexto para servirdes a carne. Nós devemos viver antes segundo os frutos do Espírito, que ele menciona também nesse capítulo 5 da carta aos Gálatas: amor, alegria, bondade, temperança. Nós somos chamados, paciência, a viver de uma outra maneira. Então, meus queridos irmãos, peçamos esta graça, acolhendo a palavra de Deus, não por, como diz São Paulo, o que eu desejo é levar-vos ao que é melhor. Eu digo essas coisas para armar um laço, eu desejo levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto ao Senhor, sem outras preocupações. Que toda a comunidade cristã, dos discípulos missionários de Jesus, possa dar ao mundo também um testemunho de castidade. Castidade no matrimônio, a castidade própria do matrimônio, no respeito mútuo de esposo, de esposa. Ninguém tem o direito de usar do próprio corpo ou do corpo do outro como coisa, como objeto de prazer. A castidade própria do namoro casto, é possível ter um namoro casto. A castidade do noivado casto, a castidade da viuvez casta, a castidade da vida consagrada, tudo isso é um testemunho profético daquilo que é o definitivo. Devemos fazer tudo isso à luz da palavra de Deus, buscando o que é o melhor, em tudo nos unindo ao Senhor e vivendo, gozando da verdadeira liberdade dos filhos de Deus e, portanto, vivendo no amor, na alegria, na bondade, no equilíbrio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.